Vamos agora pra mais um anime daquele estilo, né? De comédia romântica, de chove não molha, de anime de waifu sendo waifu e protagonista sendo tanso, que é a Magami-san. E aqui temos o... Deixa eu lembrar o nome do brother aqui. O Ryu, ele é um estudante de eu não lembro o quê, e não lembro qual motivo ele vai se hospedar num santuário, e lá tinha 3 waifus. E eu não lembro se ele vai ter que se casar, é alguma coisa assim, né? Ele vai ter que se tornar o herdeiro Ah, do templo, e aí ele vai ter que escolher alguma pra ele ficar até o final. Jesus amado. Como que foi essa esbórnia? Cara, vamos lá. A Magami foi um anime de 2 furos, né? Ele durou 24 episódios. E definitivamente no final desses 24 episódios eu sinto que ele foi um anime que de fato cumpriu o que ele quis fazer. Só que a forma que ele cumpriu é curiosa. Porque a Magami, ele é esse típico anime de harém, só que a gente tem uma questão aqui que é muito importante pra esse gênero, que é o protagonista indeciso, né? O nosso Uryu, ele é a própria essência da indecisão. Então, de certa forma, ele conduz a trama dele de uma maneira um pouco diferente. Porque não é como se ele gostasse de todas as meninas e ele estivesse indeciso com quem escolher. É porque ele não quer escolher nenhuma, porque todas as meninas são insuportáveis. Então, você tá nessa dinâmica desse anime de tentar gostar dessas meninas que são sem sal. E esse ponto, super curioso, porque diferente de qualquer outro anime desse tipo, que as meninas têm carisma, aqui ninguém tem carisma. Então você é obrigado, junto do protagonista, a tentar entender o carisma dessas personagens. E aí a história se desenrola. Caralho, impressionante. Impressionante. Não é escolher a melhor, é a menos pior. Fantástico. Exato, menos pior. E nesse sentido, a gente tem uma produção capenga, né? Tipo, nem uma coca, nem uma coxinha. Eu acho que do jeito que as coisas andaram aqui, no máximo, teve a força de vontade pra fazer os keyframes. E dependendo do keyframe também, que era complicado. E no meio disso a gente tem uma trama que, cara, é clichê de comédia romântica desse tipo. A gente tem todos os tropos que a gente já ouviu falar. O tropo da linha do tempo alternativa, tropo do esquecimento, tropo do loop. Todos esses tropos clássicos de comédia romântica estão aqui, claramente com a desculpa do milagre e tal. E aproveitando dessa roupagem religiosa do anime, que, cara, faz de mim é só uma roupagem pra conduzir a putaria do anime, né? Porque quando você acaba sendo introduzido a um certo arco do início do anime, que foi inclusive o momento que eu engrenei de querer ver até onde esse anime iria ir, você entende que o que a gente estava falando nas primeiras impressões desse anime, que a gente fez primeiras impressões aqui no canal, era verdade. O anime, ele é praticamente uma forma de você fazer uma propaganda da religião por meio da putaria. E, nesse sentido, ele é sensacional. Porque o jeito que ele faz isso, num dos arcos ali, mais ou menos no início, ali no 5º episódio, é muito engraçado. Porque, literalmente, você tem eles divulgando um templo, né, da religião deles, com fotos sensuais na internet. E, tipo, o pior é que isso dá certo, tá ligado? E depois dali eu falei, cara, onde esse anime vai? E acabou que ele deu nós pra lá e pra cá e ele se tornou uma experiência imprevisível no previsível que ele tá tentando colocar. Porque quando ele começa a introduzir sobre as 3 protagonistas, né, ele começa a falar sobre como elas vão se desenvolver, é curioso, porque a gente vai entendendo que eles não se conheceram ali por acaso. E que tem muitas coincidências de, tipo, eles já se conheciam antes, aí depois você tem uma amiga de infância introduzida, que inclusive é a personagem que salva o anime, né? Depois que a amiga de infância chega no anime, o anime ele consegue ter um carisma por um tempo, até
a amiga de infância, obviamente, ser deixada de lado. Isso não é spoiler pra ninguém que conhece comédia romântica no geral. Então, cara, Amagami é um anime que, honestamente, pra quem gosta do gênero e quer ver algo que cada vez mais vai escalonando, vale a pena. Só que a produção sabota ele. Então fica a quem de quem gosta dessas obras pra cima da produção. E as pessoas que querem ver um bom anime disso vão estar sofrendo com esse anime, porque de fato ele não foi uma boa experiência, ele não conseguiu comprimir bem aquilo que ele queria fazer. E, bem, pra uma história desse calibre, eu consegui me divertir, porque era uma história que eu já tava vendo pelo meme, eu consegui ir até o final pelo meme, e acabou que, de certa forma, foi uma experiência. Foi uma experiência, definitivamente, que me marcou. Então eu resumiria Amagami como um anime que... ele é um anime que poderia entregar algo pra galera que gosta desse tipo de anime, mas que infelizmente teve uma produção cagada e que também, de certa forma, trouxe tramas que não nos conectaram aos personagens, que, como o próprio protagonista reafirma, são personagens sem sal. Caraca. Você fecha quanto com ele? Cara, eu fecho um 2. Porra! Você tava falando bem, né? Alguma coisinha aqui, ele toma um 2. Perfeito. Porque a experiência dele ser tão ruim ao nível que me fez ir até o final, me fez ter um carinho por ele. Só que ele é ruim, pô, não dá. Faz sentido.